então vamos lá. Aqui nós temos a modelagem, tá? Essa é a modelagem da peça. Ela tem, essa modelagem tem 17,5 por, deixa eu só medir aqui, 17,5 por 26,5. E aí, se você dobrar ao meio, você vai ter 6 por 7. Então, essa abertura total se torna 12 centímetros, tá? Aqui é o espaço que a gente tem para fazer as aplicações. Nesse caso, eu vou fazer uma aplicação de ursinho, tá? Mas é essa área que eu tenho para aplicar, que seriam os 12 centímetros, ok? Então, aqui a gente tem uma altura de 6,5, 6,5 e 6,5. Então, 26,5, 12, 7, 6,5, 6,5, 17,5, ok? Como que funciona essa modelagem? Ela é uma parte de 4. Então, para cortar esse material, a gente faz esse movimento, esse movimento, esse movimento e esse movimento, tá? São 4 partes, ok? Eu estou usando aqui o molde do urso, mas também tem opção na modelagem de coração, tá? Essa modelagem eu tenho à venda, tá? O projeto, mas com as medidas vocês conseguem fazer, tudo bem? E de material nós vamos precisar de quê? De um tamanho de sintético aqui para um corte inteiro, tá? Você vai precisar de 53 por 35, tá? Então, 53 de altura por 35 de largura. Eu tô usando um sintético listra fundo em malha, sintético 08, tá? Você vai precisar da mesma medida no forro, eu tô usando um cetim dublado. Você vai precisar de zíper. No caso aqui, a medida do zíper vai ser da largura da peça, tá? Eu uso o zíper em metro, então ele vai dar uma medida aqui de mais ou menos 45 centímetros, o zíper, ok? O aplique que você desejar, eu vou usar esse de ursinho, também tem na modelagem. Como opção, um tassel para você colocar no seu cursor de zíper, mas isso é uma opção, tá? Não é um item obrigatório. E um cursor. Para o viés, a gente vai usar esses pedacinhos que sobram do forro aqui, ok? Então, são esses os materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa necessaire box, nossa maxi box. Então, a gente vai começar pela aplicação do meu aplique, né? Vamos colocar o aplique. Eu vou alinhar pela bundinha dele aqui, ó, porque o meu sintético tem listra mais fácil para posicionar, mas aí, no seu caso, você faz uma risca, lembrando que a área que você tem é essa aqui. Não se esqueça que nós temos a margem de costura aqui, a margem aqui, e, consequentemente, a margem aqui. Então, se eu colocar muito embaixo, o meu vai acabar ficando um pouquinho, ele vai pegar o fundo da bolsa, tá? Mas é porque esse meu eu cortei um pouco maior. Então, para fazer a aplicação dele, eu vou pegar uma fitinha dupla face. Deixa eu ligar a máquina, eu tinha até esquecido de ligar a máquina. Ó, uma fitinha dupla face eu vou colocar em cima e uma fitinha embaixo, tá? Mas aqui você pode usar cola, até a própria cola de contato, dá para usar aqui nesse caso, tá? Eu vou usar a fitinha dupla face. Essa minha fita, ela não tem uma alta aderência, então ela vai só dar uma sustentada. Tem fitas melhores no mercado, mas aqui na minha cidade, a que eu encontrei foi essa aqui.
Gente, um conselho que eu dou, tenha sempre no lixinho, tá? Então, nós vamos aplicar, do ladinho para não fazer bagunça do ateliê. Então, nós vamos aplicar ele bem centralizado aqui, tá bom? Se você quiser marcar o centro, é simples, ó. Você faz uma dobra aqui, já chegou o centro da linha horizontal, você dobra aqui, pronto, você tem o centro total da peça, tá? Mas eu vou no olhômetro mesmo. Então, eu vou virar aqui para mim. É porque eu quero fazer aqui. Vamos lá, aqui, deixa eu só olhar para ele. 3 dedos para cá, deixa eu ver. 3 dedos para cá. 3 dedos para cá, não tá no centro, não. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Olhar. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pontinho bem na beiradinha aqui, ó, num ponto 5. Se você não tiver muita habilidade na costura, pode usar um ponto menor, um ponto 4, tá? Eu vou começar aqui pela partezinha de baixo. Aqui é muita calma, vou colocar um ponto 4, só para eu ter uma amplitude aqui um pouquinho maior na hora de costurar. Então, vamos lá. Vou desabilitar o retrocesso automático, vou fazer o retrocesso manual, tá? Em cima de 2 pontinhos. Então, ó. 1, 2, eu faço 2 retrocessos. 1, 2. Um pra frente, um pra trás. Aí, agora a gente segue, tá? Então, ó. Bem na beiradinha, faz um pontinho para. Faz um pontinho para. Nessa bundinha aqui tem que ser devagar, tá? Ó, faz um pontinho para. Aqui embaixo, porque a área que a gente tem é bem pequenininha, tá? Então, ó, fez um pontinho, para. A linha que eu tô usando aqui é a linha de poliamida. A linha 60. Nossa, tem que ter uma paciência de Jó. Tem. Quem não tem paciência, a costura não é o espaço. Onde as linhas forem retas, você pode acelerar um pouquinho. Lembrando que se você estiver usando qualquer tecido de algodão para fazer essa aplicação, você não vai poder fazer esse pontinho reto aqui, tá? Por quê, Lari? Porque o pontinho reto, ele é para os materiais que não desfiam, que é o caso desse sintético, tá? Eu tô usando aqui um sintético Uruguai 08. Se fosse um tricoline, eu precisava usar um ponto caseado ou um ponto, o zigue-zague bem reduzido, bem pequenininho, para ficar parecendo com aquele ponto de preenchimento do bordado, tá? Já fiz muito com o zigue-zague, quando eu não tinha bordadeira. Passando pela barriguinha. Eu tenho um lema que eu sempre começo pelo mais difícil, tá? É um lema que eu levo, então eu comecei pela bundinha que é mais difícil, que você tá começando a costura, então você tá com a paciência nível top. Um pontinho vira, um pontinho vira, pontinho vira. Pronto. Vamos fazer o retrocesso aqui, de 2 pontinhos. E vou cortar ali. Olha lá. Deixa eu colocar na câmera de cima. Ó. Tá? Então, ele ficou assim, bem aplicadinho. A gente vai vir aqui. Vai queimar essa beiradinha aqui. Olha lá. E a aplicação ficou assim. Ok? Agora nós vamos fazer a
aplicação se você tiver etiqueta e quiser colocar a etiqueta aqui na frente, né, onde você quiser colocar. É que a minha etiqueta é larga. Então, eu vou colocar ela aqui em cima da peça. Só cuidar com a margem aqui, né? Vou pôr bem no meio, para garantir que esse negócio não vai dar ruim. Mesmo esquema, tá? Retrocesso de vai e vem. Vamos lá. Aqui. Pronto. Gente, aqui é a dança dos retrocessos, tá? Mas é porque a gente precisa dar esse retrocesso para reforçar. Tá? Ela precisa ficar reforçadinha e vai ficar no estilo, ó, vai ficar no estilo bem legalzinho aqui, tá? Feito isso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou começar pelo zíper. Então, vou abrir aqui meu zíper, vou colocar o dentinho virado para baixo, tá? Dentinho virado para baixo de um lado, dentinho virado para baixo do outro lado, tá? O dentinho para dentro da peça e a bordinha do zíper para fora, ok? Vou ligar meu retrocesso. Aqui você pode colocar uma costura bem na beiradinha, mas bem na beiradinha mesmo, tá? E você pode colocar num ponto 5 aí, porque esse ponto aqui, essa aqui é só uma costurinha de segurança. Coloquei desse lado, eu vou pôr do outro. Lembrando que o zíper sempre sobra um pouquinho lá na ponta para ficar mais fácil na hora de colocar o cursor, tá? Eu não gosto de trabalhar com zíper pronto, mas se você quiser trabalhar também, na costura criativa nós temos o hábito de trabalhar com esse zíper aqui, né? Agora, a gente vai vir com o forro. Então, olha lá, o forro vai por baixo dessa peça, ó, direito com direito, tá? Então, como eu não cortei as laterais do tamanho certo, ó, elas estão sobrandinho, eu vou alinhar a parte de cima, o tamanho está correto, tá? De uma extremidade na outra. Então, eu vou começar aqui, por esse lado. Deixa eu colocar aqui. E aí, você vai fazer um ponto de um pé de máquina aqui, tá? Ó. Então, aqui tem um pé de máquina. O pé de máquina é quando o seu calcador corre exatamente na lateral do material, tá? Então, olha lá, o calcador corre exatamente na lateral. Aqui eu tô usando um ponto 3,5. Fiz isso desse lado, virei, acomodei e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha lá. Ok? Feito isso aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos desvirar a peça. Então, olha lá. Desviramos. E aí, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, dá uma olhadinha. Eu puxo com o meu dedão e com o indicador eu venho acondicionando essa pecinha. Ó, olha que linda essa combinação do rosa com marrom, gente. Essa combinação fica simplesmente incrível. Então, olha lá. Puxo com o dedão, ó. Eu puxo com o dedão e venho passando aqui, ó. Ele vem se ajeitando. Por quê? Porque eu vou fazer uma costurinha de pesponto aqui, tá? Ponto 5, que é o maior ponto da sua máquina. Essa costurinha é aquela que fica bem na bordinha, ó. Tá? Então, ó, bem na bordinha, um ponto 5, é o maior ponto que a sua máquina tem. É uma costura aparente,
tem que ficar caprichada, tá? Ó, bem na beiradinha. Vou fazer essa costura dos dois lados. E aí, já vou aproveitar e vou passar a costura em todo esse pedacinho aqui, para eu poder grudar o meu forro no principal, tá? Então, olha lá. Olha lá, fiz isso desse lado, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai refilar esses 4 retângulos, porque a gente usa ele para poder fazer a aplicação do viés, tá? Aliás, desculpa, isso, do viés de acabamento na parte interna, tá? Então, a gente reserva esses pedacinhos aqui. Eu vou recortar, vou refilar tudo e já volto pra gente passar o cursor do zíper e fechar a peça. Bom, então, agora esses foram os pedacinhos que sobraram, a gente vai usar para fazer viés, tá? Então, o que eu faço? Eu dobro ele aqui no meio e faço um cortezinho aqui, ó. Aqui, dobro no meio, faço um cortezinho. Não sei se vai dar para vocês ouvirem os cachorrinhos. Tem um chorãozinho ali na gaiola. Olha lá. Cortado. Pronto, deixa eu encostar a porta aqui. Isso aqui a gente reserva, tá? Esses 4 aqui, a gente reserva aqui do ladinho. Então, o que a gente fez? A gente aplicou os 2 zíperes e o forro, ok? Etiqueta, enfim, o espelho tá todo pronto. Tá linda essa combinação, marrom com rosa, uma combinação super, super certeira, tá? Não dá erro, não. Então, vamos lá. Eu vou olhando para minha necessaire, imagina que você está olhando para sua necessaire, tá? Olhando para ela, a gente sempre coloca o cursor da direita para a esquerda quando você está olhando, tá? Então, ele para na esquerda. É uma regra? Não, é uma convenção. Convencionou-se a usar assim, por conta da maioria ser, né, com a mão direita, mas é uma opção sua e o lado que você vai colocar, tá? Como eu falo sempre, não existe uma regra para isso. O que a gente vai fazer então? Nós vamos trazer esses 2 ladinhos aqui para o meio, deixando ela nessa posição. A frente da minha peça está aqui. Eu quero que ele feche daqui para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar e eu estou olhando para a frente do meu material. Se fosse você costurando, você vai girar e você está olhando para frente do seu material. E aí você coloca o zíper assim. Para quê, Ládia? Para ficar mais fácil na hora, para não precisar desvirar e esse zíper correr o risco de soltar, ok? Então, eu estou olhando para frente do meu material, eu vou tirar um pedacinho aqui só do dentinho do meu zíper e olhando para o meu material, eu seguro, coloco o meu cursor no lado mais comprido, aquele que eu não mexi ainda, e a hora que esse dentinho, deixa eu passar para essa outra câmera, um pouquinho melhor para vocês verem, eu acho. Ó, bem melhor, né? Então, olha lá. A hora que essa partezinha aqui, ó, essa partezinha, encostar aqui, onde eu cortei, ó, eu sei que ele vai encaixar, então o que eu faço? Eu seguro ele com essa mão, junto com o zíper e encaixo, tá? Seguro os 2 aqui e puxou. Pronto. Ficou super alinhadinho e ele ficou até aqui o final.
ficou colocado. Eu vou puxar até o final e vou passar de novo, tá? Então, puxo. Olha lá. Puxo até o final por dentro e eu vou passar de novo. Para quê? Para que eu garanta que as duas pontas do meu zíper estarão fechadas, né? Lacradas. Então, mesmo esquema, ó, coloquei, abri, encaixei e puxei, tá? E vou deixar ele paradinho aqui no meio. Tudo bem? Agora aqui é muito simples. O que a gente vai fazer? Uma costura aqui e uma costura aqui, ok? Que costura é essa, Lade? É a costura que vai fechar essa parte lateral da minha necessaire, tá? Então, aqui eu não preciso me preocupar com a alça ainda. Nós nem preparamos ela, já vamos preparar. Vamos fazer essa costura aqui, tá? Uma costurinha de um pé de máquina. O que é um pé de máquina? Daqui para cá, 75, 0,75. Vou colocar na outra câmera aqui, para vocês verem bem certinho onde fica essa costura. Ó. É a mesma costura que a gente fez agorinha, tá? Vamos lá. Ponto 3,5, 4. Olha lá, o meu calcador corre na lateralzinha, rente ao material. Olha lá. Essa é a costura que eu preciso fazer, tá? Vou fazer desse lado e vou fazer do outro. Aqui eu não costumo usar clips, tá? Mas se você quiser usar, fique à vontade. Vamos refilar esse zíper aqui, dos dois lados, ó. E aí, depois de refilar o zíper, o que a gente vai fazer? A gente vai queimar ele aqui, ó. Pra garantir dos dois lados, pra garantir que ele não vai desfiar, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Feito isso aqui, a gente vai vir com aqueles pedacinhos de viés que a gente separou. Então, são 2 pedacinhos. Eles não vão dar, tá? Olha lá, deixa eu colocar do avesso que é mais fácil de ver. Tá vendo que vai faltar um pedacinho aqui? Não tem problema. A gente emenda um no outro. Você pode emendar normalmente, assim, tá? Ou pode fazer aquela emenda típica de viés. Como é só para colocar aqui dentro, vamos fazer uma emenda normal, tá? Vou emendar esse aqui. Vou abrir. Ah, lá vai ficar emendado. Gente, isso aqui ninguém vai ver, não. É só pra gente poder aproveitar esses pedaciquinhos que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou emendando todos eles, ó. Essa não é a emenda de viés, a técnica, não diria correta, mas a técnica planejada, né, vamos dizer assim. Eu só tô emendando um no outro aqui para poder aproveitar essas faixas. Eu faço muito isso, tá, gente? Eu não desperdiço material de acabamento, até porque quem fica reparando se tá certo ou não é a gente, tá? A cliente muitas vezes nem olha e não dá. Isso aqui não é demérito nenhum na sua peça, tá? Então, olha lá. Todas as faixas preparadas e emendadas, eu vou aplicar uma, vou começar aplicando aqui, ó, tá? Então, coloquei aqui em cima. Na hora de chegar aqui, eu vou abrir bem assim, ó. E costurinha com um pé de máquina. Aqui você pode jogar um ponto 5, porque a costura de fechamento já foi feita. Olha lá. Certo? Vou passar do outro lado. O procedimento é o mesmo. Tá vendo? Eu tô aproveitando aquela faixinha, aqueles pedacinhos de forro que sobraram. Vou reservar essa outra faixinha. E aqui o que a gente vai fazer? Olha lá. A gente vai dobrar
assim, passar a mão, tá? Virar e vamos fazer esse procedimento aqui, ó. Dobra, dobra e redobra. E aí ele vai ficar com esse acabamento aqui, tá? Então, olha lá. Dobrou e redobrou. Esse acabamento aqui é o famoso acabamento em debrum, onde ele fica com acabamento na parte de cima e na parte de baixo. Esse acabamento é incrível e é o acabamento mais utilizado pelos profissionais da bolsa aí, tá? Agora a gente refila aqui. Refila aqui. Olha lá esse acabamento, gente. Ele fica incrível. Tá? Ó. Ele fica incrível. Olha lá. Ele fica bom de um lado e do outro. Vamos lá? Vou aumentar aqui para vocês verem uma visão mais macro. Então, olha lá. Passei. Eu viro. Então, olha lá. Dobra. Dobrei. E redobrou. Ok? E passa a costura. E aí ele fica perfeito dos dois lados. Ah, Ládia, eu não sei fazer. Só vai fazer se dispor a aprender. Se ficar com esse negócio de eu não faço o viés assim, porque eu não sei, você vai ficar a vida inteira reclamando e não vai aprender nunca. Ó, feito isso, então o que eu vou olhar? Vamos lá. O meu zíper, ele vai parar fechado lá do redondinho, como diz uma aluna minha, lá, ele vai parar fechado desse lado. Então, é desse lado que eu vou colocar a alça, ok? Para não esquecer, você pode vir fazer uma marquinha aqui, que você achar melhor, tá? Então, o zíper vai parar fechado desse lado. Então, eu vou, fiz até uma marquinha, ó, vou colocar minha alça desse lado, tá? Então, vamos preparar a alça aqui, que ficou faltando. Então, peguei aquela faixa eu cortei de 6 por 30, porque eu vou fazer ela só com uma dobra, tá? Passei cola de contato nela inteira e fiz um risco na metade. Ó, tá vendo bem aqui? Tem um risco, tá? Então, ela tem 6 centímetros, daqui até no meio 3, daqui até no meio 3. O que eu vou fazer aqui? Vou trazer para o meio, tá? Deixa eu colocar aqui nessa outra câmera, eu consigo mostrar melhor. Olha lá. Aqui está. Eu vou trazer a ponta, deixa eu ver onde que eu coloco, aqui, ó. A ponta para o meio, ó, assim, tá? E aí, eu vou trazendo, ó. Esse aqui fica melhor para vocês verem, ó. E aí, eu vou trazendo. Pronto, agora, ó, abriu, dobrou e dobrou, tá? Fazer isso nos 4 cantos.
Então, olha lá. Forro fechado de todos os lados. Agora a gente vai abrir a necessaire para ver como é que ela ficou, tá? Então, dá uma puxadinha aqui para ela ir já se montando, né? E aí a gente vai, ó, por aqui a gente já pode ter uma ideia, do tamanho que ela ficou, tá? Então, olha lá, é um tamanho excelente, tá? Olha como que ela ficou do avesso. Dá para vender assim, viu, gente? De tão bem feitinho que fica esse acabamento do avesso aqui. A gente vai queimando algumas linhas, que porventura tenham ficado. E vamos abrir a nossa peça aqui. Então, olha lá. Abre todo o zíper. E aí, como é que a gente faz? Eu já ensinei vocês, né? Já mostrei como é que eu faço. Eu coloco o meu polegar lá no cantinho, aí eu coloco o meu indicador e eu empurro com o indicador. Faço esse movimento aqui, ó. Ok? É o movimento do ok, tá? Então, ó, segurou, ó. E aí você já vira o teu cantinho. Ele já vira perfeito, tá? Ó. Virou perfeito. Olha lá. Vou lá no fundo. Você vai fazer isso nos 8 cantinhos, tá? Virou perfeito. Virou perfeito. Virou perfeito. Aqui, tem mais algum? Aqui. E aqui. E aí eu só faço esse movimento aqui, ó. E pronto, a minha peça já está virada. Claro que eu preciso arrumar ela, né? Então, ó, arrumei aqui, arrumei aqui, arrumei aqui. Se tem peça mais linda que um rosa com marrom, eu desconheço. Amo essa combinação de cores. Acho que marrom e rosa é uma super aposta para os enxovais femininos. O marrom, o caque, são cores coringas, né, gente? Ó, aí aqui, claro, você vai vir... Tem muita gente que pega o martelinho aqui e dá uma martelada, tá? Eu não sou muito fã de fazer isso não, mas se você quiser, eu sou mais fã de você vir, colocar umas coisas dentro, deixar ela descansar um pouquinho, né? Ó, aqui onde tem essas costuras mais grossas, ela realmente precisa de uma assentada melhor, tá? Agora vamos aqui, vamos fechar ela. Ó, eu tava pensando agora, a gente pode pôr um negocinho aqui também, tá? Pra ajudar a fechar. Ó, vou fazer a mesma função que esse aqui, tá? Ó, aqui e aqui. Podia ter um negocinho aqui, tá? Então, olha lá. Essa é a nossa peça. Ela ainda precisa dar uma fechadinha aqui. A minha etiqueta ficou na parte de cima. Como eu disse para vocês, eu não quis atrapalhar o espelho, né? A parte frontal da necessaire. Mas, ó, ela fica com um tamanho incrível, tá? É uma peça que super dá para ser trabalhada aí na linha maternidade, linha feminina, linha masculina, tá? O forro dela, esse cetim dublado, dá todo um charme na peça. E ela cabe muita coisa, tá? Para vocês terem uma ideia, uma tesoura grande, ó. Vai ficar dançando lá dentro. Ó. Tá? Esse tipo de modelo de box é aquele modelo que a gente vê muito as pessoas venderem e fazerem isso aqui, ó. Tá? Dobrar ela assim, para ela ficar aberta em cima do armário, tá? Também dá para você trabalhar com essa ideia dela ficar abertinha lá dentro do armário e tal. Ela virar uma cestinha, tá? É esse modelinho aqui, dá super. Por conta da abertura dela até aqui embaixo, né? Mas eu, particularmente, vendo ela como uma necessaire box,
ó, que a gente pode colocar aí em qualquer nicho, tá? Nicho maternidade, nicho... esses dias até, quem foi que me falou, não me lembro agora quem foi minha coleguinha que me falou, do nicho de mesa posta, só que num tamanho menor, né, para guardar os talheres e tal. Gente, enfim, dá para você adaptar isso aqui, e ela ficou bem simétrica, tá? E com esse aplique lindo aqui, que vocês podem bordar o nome, vocês podem colocar o filme de recorte aqui com o nome também, pode ser um outro aplique, eu fiz uma outra peça ali com o coração, mas é uma box super funcional aí, tá? Que pode ser usada inclusive como uma peça térmica. Ok? Então é isso. Essa foi a peça que a gente trabalhou, que eu trouxe para vocês hoje.